Provérbios 16:4. Antes de nós lermos esse Provérbios, ele responde uma pergunta para nós. Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Por que você acabou chegando aqui? Por que você acabou nesse lugar? Você sabe responder isso? Por que você vem na sala aqui? Por que você está em Palmeira das Missões? Por que você trabalha nessa empresa? Tem muitas perguntas que às vezes nós não sabemos responder. Mas Provérbios 16:4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Quando nós olhamos para essa palavra, nós somos obrigados a lembrar de muitas vezes que nós dissemos aqui na sala, que Deus, ele não se move sem propósito. Os movimentos de Deus na nossa vida, na história, os movimentos de Deus no dia a dia, sempre foram e sempre serão com um propósito. E em dados momentos, esses movimentos de Deus inserem nós no que Ele determinou na eternidade sobre a nossa vida. Inserem eu e você no projeto dEle. E quando Ele insere eu e você no projeto dEle, Ele usa meios não convencionais a nós. Meios que nós não aceitamos naturalmente. Meios que nós não concordamos naturalmente. Mas Ele usa esses meios, às vezes, para nos levar ao propósito dEle. Para nos inserir no propósito dEle. Com isso, Ele não está nos obrigando a nós vivermos o propósito. Com isso, Ele não está nos obrigando nós a servi-lo no propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. Ele sempre nos leva e sempre nos direciona em muitos momentos da nossa vida por lugares que nós não queríamos às vezes. Por acontecimentos que, se nós fôssemos escolher, nós não aceitaríamos da forma que aconteceu. Mas às vezes são os únicos meios que Ele teve para nos inserir no propósito. E dizer para nós que, além de Ele nos inserir no propósito, Ele nos dá o livre-arbítrio de nós aceitar esse propósito ou nós não aceitarmos Ele. De nós vivermos o que Ele determinou para a nossa vida ou nós não vivermos. A nossa vida, dia após dia, ela é recheada de escolhas. Tudo que nós vivemos, ele vem de escolhas. Se nós pararmos e pensarmos um pouco e nós desafiarmos você a dizer para mim que você não escolheu que acontecesse algo na tua vida. Se nós voltarmos nos dias anteriores e nós voltarmos, nós vamos encontrar um momento que, se aconteceu algo onde nós estávamos, uma hora nós decidimos estar lá. Se aconteceu algo na nossa estrada, uma hora nós decidimos estar naquela estrada. Se aconteceu um acidente naquele caminho, em certo momento nós decidimos estar naquele caminho. O Orenai sempre diz uma coisa: eu gasto tanto com o meu carro, mas tem o seguinte: eu gasto tanto porque eu tenho carro. Eu
escolhi o teu carro. Eu posso não gastar e posso não ter o carro. São escolhas que nós temos. E nós vivemos através de escolhas. Mas quando essas escolhas estão inseridas dentro do propósito estabelecido por Deus, nós não vivemos mais as nossas escolhas, mas nós vivemos as escolhas daquele que sabe todas as coisas. As nossas escolhas nos frustram, as nossas escolhas nos machucam, as nossas escolhas nos fazem sofredores, as nossas escolhas nos marcam na vida nossa, as nossas escolhas nos trazem lágrimas, as nossas escolhas nos trazem prisões, nos aprisionam. Mas as escolhas que estão inseridas no propósito eterno de Deus, elas são escolhas que nos trazem esperança, elas nos trazem prosperidade, elas nos trazem alegria e elas nos fazem alcançar o fim pelo qual nós almejamos e nós vivemos. Nós vivemos confusos por causa das nossas escolhas. O que nós escolhemos, o que nós queremos muitas vezes, não é o que Deus quer para nós. Não é o que Deus desenhou para a nossa vida. E por causa das nossas escolhas, nós acabamos muitas vezes sofrendo. E muitas vezes nós colocando quem está à nossa volta a sofrer junto. Aleluia. Você precisa entender que Deus sempre vai te inserir no propósito. E você vai ter a escolha de você permanecer nele ou você sair dele. Nem sempre o propósito vai nos alegrar. Nem sempre o propósito vai trazer alegria para nós. Nem sempre o propósito vai ser aquilo que nós sonhamos para nós. Nem sempre o propósito vai nos colocar no lugar que nós queríamos estar. Mas o propósito vai fazer nós vivermos um gozo eterno. Em meio a qualquer circunstância, nós temos prazer em servi-lo, porque nós sabemos que estamos fazendo o que Ele propôs para a nossa vida. Aleluia. O Senhor faz tudo com um propósito. E nós precisamos entender e ter convicção que na nossa vida nós vivemos sobre essas duas opções: viver o propósito ou viver o que nós escolhemos. Quando nós vivemos o que nós escolhemos, Ele não tem responsabilidade de nos responder. Ele não tem responsabilidade de ouvir a nossa oração. Ele não tem responsabilidade de nos dar uma resposta. E aqui cabe muito bem eu dizer que Deus não responde perguntas, mas Deus responde respostas. Deus fala, nos insere no propósito, e a resposta que nos der para Ele, em relação ao que Ele falou à nossa vida, falou ao nosso coração, ao que Ele mostrou para nós, e as respostas dele virão em relação à nossa resposta. Deus responde em respostas. Deus não responde perguntas. Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus já te respondeu alguma vez isso? Eu tenho convicção que muitas vezes você diz assim: ah, eu entendi, mas depois você está no mesmo problema, e você está fazendo a mesma pergunta de novo. Agora, quando Deus fala ao nosso coração, quando nós vivemos o propósito dele, nós oramos e Ele responde. Nós oramos e a resposta é clara. Nós oramos e as portas se abrem. Nós oramos e as coisas acontecem. Porque nós não estamos orando nós mesmos, mas nós estamos orando aquilo que Ele planejou para nós. Nós estamos orando os planos dEle para a nossa vida.
E é por isso que lá em Jeremias 29:11 ele disse: bem sei eu os planos que eu tenho para vós, são planos de bênção, de paz, de prosperidade, para vos dar o fim que vocês esperam. Cara, quando nós aprendemos e nós entendermos que se nós vivemos o propósito que Deus estabeleceu para nós, para a nossa vida, nós vamos começar a viver os planos dele, nós vamos andar descansados. Nós não vamos ter medo. Nós não vamos andar preocupados. Nós não vamos andar ansiosos. A palavra vai ser aplicada na nossa vida na integralidade. Quando os recursos faltam, a palavra vai dizer para nós: eu sou aquele que supra as tuas necessidades. Quando as forças faltam, Ele vai dizer para nós: eu sou aquele que dá força ao cansado e multiplica aonde não tem nenhum vigor. Dar força para alguém, pega a força e alcançar uma coisa, mas multiplicar onde não tem nada, é só Ele que faz isso mesmo. Quando nós choramos a noite inteira, Ele vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas eu vou te trazer alegria no amanhecer desse dia amargo que você está passando. Quando nós vivermos o que Ele preparou para nós, os planos dEle para a nossa vida, nós vivemos em função de um plano que a religião colocou na nossa vida. E nós não vivemos os propósitos dEle para nós. 2 Coríntios 4:18: sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. A morada eterna do cristão. Sabe o que Paulo está nos dizendo quando ele diz a morada eterna do cristão? Ele está dizendo que quando você viver os planos de Deus para a tua vida, você não vai mais querer sair deles. Você não vai mais condicionar a tua vida, a tua vontade, mas você vai condicionar a vontade dEle. Se é a vontade dEle, você faz. Se é a vontade dEle, você diz. Se é a vontade dEle, você vai. Se é a vontade dEle, você negocia. Se é a vontade dEle, você ora. Se é a vontade dEle, você canta. Se é a vontade dEle, você fala dEle. Aleluia. E Paulo diz: não fixamos os nossos olhos naquilo que se pode enxergar. Quando você vive os planos de Deus, os propósitos de Deus na tua vida, você não fixa os teus olhos, a tua esperança não está mais no governo Bolsonaro, no governo Lula, no plano que o Lula tem para você, no bolsa tal que o Lula dá na sociedade. Você não está mais nesse nível, mas a tua esperança está nele, que disse que supriria todas as tuas necessidades. Aleluia. Quando você vive os planos de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, você não levanta mais preocupado de manhã o que você vai fazer durante o dia. Você não vai mais estar ansioso com o dia, porque Ele disse que porque andais ansiosos com o que haveis de comer ou de beber, o vosso Pai que está no céu sabe tudo o que vocês necessitam. Aleluia. Mas nós escolhemos nos preocupar. Nós escolhemos fazer nossos projetos, nós ficarmos em cima deles, achando que aquilo ali é o melhor do mundo. Mas o melhor do mundo está com Ele. Ele disse: bem sei eu os planos que eu tenho para você. São planos de bênção, de paz, de prosperidade, para vos dar o fim que vocês esperam. Talvez os teus planos não vão dar o fim que você espera. Talvez se conversássemos com cada um agora, podiam dizer assim: não, eu queria que fosse diferente na minha vida. Não foi o fim que você esperava. Eu queria que fosse diferente no meu casamento. Por quê? Porque não foi o fim que você esperava. Eu queria que fosse diferente na minha casa. Por quê? Porque não foi o fim que você esperava. Como você planejava uma casa, como você planejava os seus negócios, como você planejava o teu casamento, como você planejava a tua vida, é como você queria, como você sonhou, está sendo o que você sonhou? Não.
É porque você está fora do que Ele está dizendo. Eu tenho um plano excelente para você. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Querido, quando você confia em homens, você é decepcionado. Quando você deposita toda a tua confiança em homens, toda a tua crença em homens, você é decepcionado. Quando você deposita toda a tua confiança em governos, você é decepcionado. Quando você deposita todas as tuas finanças num sistema de governo, você é decepcionado. Fixe os teus olhos nele. Fixe os teus olhos no plano dele para a tua vida. Fixe os teus olhos no que ele desenhou para você. Fixe os teus olhos no que ele desenhou para você. Mas eu não sei o que ele desenhou para mim. Eu não sei qual é o propósito dele para mim. Você não é a única pessoa que diz isso. Há um homem que há muitos anos anos atrás, ele já dizia: Senhor, faz eu discernir o teu propósito, e então eu viverei as tuas maravilhas. E esse homem não tinha a palavra de Deus na mão dele, a Bíblia Sagrada. Ele tinha só a Torá. O salmista, quando ele escreve o Salmo 119 e o verso 27, ele não tinha a oportunidade que nós estamos tendo de alguém chegar e dizer: viva os planos de Deus, cara. Deixa Deus te ensinar no propósito dele. Se entregue integralmente aos planos dele. O salmista não tinha isso. O salmista tinha a lei, que se ele não cumprisse a lei, ele era punido. Ele não tinha nem a graça que nos leva ao caminho da misericórdia. Mas ele disse: Senhor, faze eu discernir o teu propósito, e então eu viverei as tuas maravilhas. Uma coisa ele entendeu, que eu e você precisamos entender: nós só vamos viver as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós só vamos ouvir e ver Deus operando na nossa vida, na nossa casa, nos nossos afazeres, nos nossos negócios, nossos planos, quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Do contrário, nós vamos andar como um cristão medíocre. Nós vamos andar lamentando. Nós vamos andar chorando. Nós vamos andar sem respostas. Nós vamos andar apanhando todos os dias da vida. A vida abundante que o Senhor prometeu para nós não vai acontecer na nossa vida se nós não entendermos o propósito dele na nossa vida. O salmista disse: eu só vou conseguir viver as tuas maravilhas quando eu entender os teus propósitos. Você não é novo. Mas o salmista já entendia: para mim viver, para mim ter resposta, para Deus me ouvir, para Deus responder a minha oração, para Deus falar comigo, eu tenho que viver os propósitos dele. Eu tenho que entender os propósitos dele. E eu tenho que entender para eu poder viver. E Paulo continua. Ele diz: sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Em quem você está fixando os seus olhos? Quando nós registramos o Elenai, nós escolhemos o nome do Elenai. Elenai quer dizer: o meu olhar está em Jeová. Quando nós escolhemos, nós oramos e nós dissemos: Senhor, que os nossos olhos estejam presos em Ti, fixos em Ti, Senhor. E cada dia que nós chamamos o Elenai pelo nome dele, não pelo apelido, mas nós chamamos ele pelo nome dele, nós estamos dizendo para o inferno, nós estamos dizendo para o mundo, nós estamos dizendo para os espíritos, para o mundo espiritual, que nosso olhar está em Jeová, que o nosso olhar está em Deus. Em quem você fixou o teu olhar?
Quando se fala em fixar o olhar, está falando em fixar esperança. Porque sempre que você olha para alguém, é porque você está esperando receber algo dessa pessoa, ou um olhar, ou algo que ele vai falar para você, ou algo que ele vai revelar para você, ou alguma coisa que ele vai trazer para você, porque você direcionou o olhar, houve uma comunicação. E quando você fixa o teu olhar, nós falamos de esperança.